Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, aqui mais uma live. E hoje é com muita honra que eu trago esse conteúdo, um conteúdo que eu estudei bastante, já faz algum tempo, mas que provavelmente, com certeza, na verdade, nem provavelmente, eu não vou conseguir esgotar nem exaurir, vamos dizer, 1% do que esse conteúdo tem de interessante, de importante para trazer. Eu trago, também não sou especialista nesse conteúdo, mas trago apenas em termos de informação, em termos de conhecimento, né? Para que a gente vá correlacionando, ligando os pontos, encontrando aí os elos perdidos em relação à nossa saúde, à nossa mente, às nossas frequências corporais, os nossos sentimentos, emoções, enfim, a tudo que compõe o ser humano. Então hoje nós vamos falar de chakras e energia, tá? Ele tem esse nome, esse som mesmo, chakras, em respeito ao sânscrito, em respeito ao hinduísmo, que é onde surgiu as suas primeiras menções, mas em português nós podemos falar também de chakras, tá? Então, para iniciar, nós temos que falar o que são esses chakras, o que são esses chakras, né? Então, como a figura aí representa, são vórtices de energia. O que são vórtices de energia? São espirais de energias, são centros energéticos presentes no nosso corpo, né? Não no nosso corpo físico. Então, a gente observa o nosso corpo físico, nós não encontramos esses vórtices de energia, nós não encontramos esses chakras, nós apenas podemos senti-los através da nossa intuição, senti-los através de sentidos mais superiores, mas eles estão conectados no nosso corpo, eles se comunicam com o nosso corpo e é por onde a gente recebe e emana energia, né? Então, quando nós falamos, nós estamos emanando energia, nós estamos sentindo energia. Quem tem uma intuição, quem tem uma percepção mais apurada sabe do que eu estou falando. Então, as pessoas entram muitas vezes num lugar e sentem a energia daquele lugar, né? Ou se aproximam de pessoas e falam, eu consegui sentir a energia dessa pessoa, né? Além de toda a estrutura fisiológica, além de toda a interpretação mental, né? Sobre a pessoa, sobre os efeitos que a pessoa está causando, as impressões que a pessoa está causando em nós, nós também temos essa percepção energética por meio desses vórtices, desses centros de energia. Então, chakras ou chakras significam rodas energéticas, rodas de energia que giram incessantemente, absorvendo e emanando energia, trocando energias com meios muito mais sutis, com meios metafísicos, extrafísicos e com o nosso meio físico, fornecendo então uma energia mais sutil para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tá? Então essas são as principais funções aí dos chakras. Nós temos milhares de chakras, temos vários chakras ou chakras, né? Vou falar chakras para ficar mais aportuguesado, pelo nosso corpo distribuído. Mas os principais são sete os principais chakras que nós temos e é sobre eles que nós vamos falar agora. Falando numa linguagem hindu, os nomes deles são o Muladhara Chakra, o Shivaswana, desculpa se eu falei errado, tá? Chakra, o Manipura Chakra, Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, o Ajna Chakra e o Sahasrara Chakra, tá? Então esses são os nomes hindus, mas para nós, para ficar mais fácil, nós podemos chamar de chakra básico, chakra sexual, chakra umbilical, chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e o chakra coronário, tá? E esses chakras, como a gente pode ver na imagem embaixo, né? Essas rodas de luz, eles fazem relações e trocam energias com diversos meios, tá? E se localizam em pontos estratégicos do nosso corpo, principalmente
em cima das 7 principais glândulas que nós temos no nosso corpo. Então, eles fornecem uma energia mais sutil, que é chamada de prana, que é chamada de chi, que é chamada de ki, que é chamada de energia orgânica, que é chamada de energia... pelo Tesla, ela é chamada de energia do vácuo, né? Então, esses chakras, eles trocam essas diferentes energias e recebem informações, tá? Então, nós temos o chakra básico, que é esse chakra vermelhinho lá embaixo, que fica na região do períneo, localizado principalmente na região do períneo, e se comunica, né, com o nosso aparelho sexual e o nosso aparelho excretor, nosso intestino e as demais áreas. E é o chakra que troca energia com a Terra. Então ele é voltado para baixo, em direção à Terra, e absorve a energia que é chamada de energia telúrica. Então tem essa troca energética. Ele emana energia a gente emana energia para a Terra e absorve energia da Terra através do chakra básico. Nós temos o chakra sexual, né, que está relacionado com as nossas gônadas ou com o nosso aparelho sexual, né, que transfere energia para essas estruturas sexuais realizarem as suas funções. Então, é um chakra que está relacionado com a reprodução, relacionado também com os aparelhos de digestão, aparelhos de excreção, né? Então, esse chakra ele faz essa relação com essas regiões do nosso corpo. Nós temos o chakra umbilical, né? Provavelmente quem lida com energia, quem já viu, quem se assemelha, quem tem afinidade com esse conteúdo, já ouviu falar em colocar um band-aid ou uma proteção no umbigo, né? Para não absorver energias ruins ou para que as pessoas não absorvam as nossas energias, né? Então esse chakra é o responsável por essa troca energética aí. Ele está situado principalmente na nossa região na região onde nós realizamos a digestão, né? Então, nutrição tem tudo a ver com o chakra, com o umbigo, né? A nutrição entre a mãe e o filho. E esse centro de energia ele está bem nessa região umbilical, na região estomacal ali, e está relacionado com esses aparelhos digestivos, principalmente o estômago, a parte superior do estômago. Nós temos o chakra cardíaco, tá? Aqui eu falei do chakra umbilical, chamado também de plexo solar. Se eu não me engano, esse aqui que eles trouxeram é o chakra do baço, né? Chamado também de chakra esplênico. Que é um chakra secundário, mas o principal chakra dessa região aí é o chakra umbilical, como eu disse. Nós temos também o chakra cardíaco, que ele se relaciona com a glândula timo, né? Mas ele faz uma profunda troca energética com a nossa região cardíaca, cardiorrespiratória, com os nossos pulmões e principalmente com o nosso aparelho cardíaco, o coração. E eu vou falar sobre a importância energética, eletromagnética do coração mais para frente, tá? Mas esse chakra, então, ele atua principalmente trocando energia, absorvendo energia e emanando energia dessas regiões. Nós temos o chakra laríngeo, que está relacionado com a nossa glândula tireoide e regula muitas funções hormonais no nosso corpo, está relacionado também com as nossas cordas vocais, com a nossa voz, né? Com o nosso poder de fala, né? O nosso poder de comunicação. É nessa região que se situa as energias de comunicação. Nós temos também o chakra frontal. Esse chakra é muito especial porque todos são, na verdade, né? Mas ele está relacionado principalmente com a hipófise, que é uma glândula que nós temos no interior do nosso cérebro, né? Abaixo do hipotálamo, que regula grandes funções endócrinas no nosso corpo. Essa glândula hipófise, ela é responsável por estimular grandes secreções hormonais com seus hormônios estimulantes. E, por último, o sétimo chakra, que é o chakra coronário, né? Que ele é coronário porque ele representa uma coroa, e é o chakra que está relacionado com a nossa glândula pineal, tá? E recebe energia superior, recebe energia mais sutil
que existe a energia mais divina e cósmica que existe, tá? Então, esses chakras, esses 7 são os principais chakras do nosso corpo e estão relacionados aí, cada um com uma glândula principal no nosso corpo, com uma região principal e, como eu disse várias vezes, eles servem de troca energética. Nós absorvemos energias, né, das nossas regiões externas relacionadas com esses chakras e nós emanamos energias também através deles. Como eu disse, não são visíveis porque não estão conectados no nosso corpo físico. Eles têm uma característica mais sutil e estão conectados num aparelho energético que nós temos, um campo energético, que nós também chamamos de corpo energético, que cobre todo o nosso corpo físico, tá? Então eles surgem nesse corpo e se comunicam com o nosso corpo físico. E como essa energia é transferida? Através de microtúbulos, tá? Esses microtúbulos estão presentes na membrana celular e principalmente no livro A Biologia da Crença, né? O Bruce Lipton, que é o autor, ele revela que as células, elas são comandadas principalmente por informações. Então elas absorvem informações e executam as suas informações a partir dessa absorção do meio externo, do meio extracelular, através das suas membranas, através das suas proteínas de membrana, então, que recebem essas informações, são interpretadas na membrana e realizam as suas funções a partir dessas informações. Então, esses chakras se comunicam com microtúbulos, que são estruturas que estão presentes nessas membranas, né? Enviando, então, as energias, trocando energia e informação. Nós vamos ver também que tudo no universo, tudo que nos cerca, né? Todas as ondas que são emitidas, ondas eletromagnéticas, elas carregam energia e informação. Então, toda essa troca energética por ondas, né, elas são dotadas de informação e de energia, como o próprio nome já diz, energéticas. Então, esses centros energéticos são responsáveis pela nossa energia vital, energia que nos dá condições para a vida. É muito interessante que esses chakras aqui, cada um deles, como está relacionado com uma região do nosso corpo, esses 3 mais baixos, né, estão relacionados com ações e com comportamentos mais básicos, né, os comportamentos de base lá da pirâmide de Maslow, né, que são a reprodução da espécie, né, a alimentação e a digestão, o sexo, né, e a eliminação de substâncias que nós não vamos mais, o nosso corpo não vai mais aproveitar, e com o material, com as estruturas materiais. É muito interessante que os astronautas, quando eles sobem para missões espaciais aí, eles sentem muita vertigem, eles sentem muito desequilíbrio nesse chakra básico. Por quê? Porque como ele recebe energia da Terra, quanto mais eu me afasto da Terra, né, mais desequilibrada essa energia fica, menos eu consigo fazer essa troca energética. Quem é meu cliente, quem é meu paciente sabe também que eu coloco como terapia também colocar os pés no chão, ter o contato com a Terra. Nós precisamos entrar em contato com todas as influências, pelo menos as principais influências energéticas que existem no nosso meio, que é a influência do Sol, né, do ar, da terra e da água, né? Então, tomar sol, beber água, né, colocar os pés, entrar em contato com a terra, que é um grande transmissor de energia e um grande eliminador. Então, todos nós sabemos que a energia elétrica ela passa pelo nosso corpo e ela vai para a terra. Então, a terra ela tem esse caráter de purificação. Ela purifica a água, por exemplo, que cai da chuva, né? Ou água que a gente lava a calçada. Então, ela vai para a terra. A terra faz essa purificação, né, dessa água com o passar do tempo. Então, a terra tem esse caráter de purificação. Então, entrar em contato com a terra é fazer essa troca energética, né? Devolver energias já densificadas e absorver
uma energia telúrica mais pura, tá? Então, como eu disse, é inesgotável os conteúdos dos chakras, né? Existe muita coisa para se falar. Eu também não sei tudo, né? Não sei, como eu disse, 1% sobre os chakras. É só em caráter de conhecimento e de informação que eu venho trazendo para vocês aqui, tá? Quando a gente medita visando o despertar desse chakra, a gente vai falar sobre Kundalini também, né? No decorrer da live, que é a energia que nós temos interna, né? Então a Kundalini é uma energia que Freud chamou de libido, que vai percorrendo, que nasce na nossa coluna, nesse chakra básico, e vai percorrendo toda a nossa estrutura corporal até atingir a região mais alta. Esse é o processo de iluminação que se fala muito na espiritualidade. Então, o que é o processo de iluminação? É permitir que a energia atinja esses níveis superiores, ative esses níveis superiores, trocando informações com esses chakras. Então, esse chakra coronário, por exemplo, né? Quem tem contato com a abertura, com o aprimoramento desse chakra, diz que você tem uma visão geral do todo, você tem clarividência, né? Você tem uma noção real sobre todas as estruturas energéticas existentes na realidade. Então, quando a gente vê quadros, por exemplo, de Jesus, de Nossa Senhora, dessas pessoas mais iluminadas, nós logo vemos uma roda de energia que tem desenhado na cabeça. Pode reparar lá, dos anjos, né? Então, os anjos têm a auréola, né? Jesus tem uma bola de energia aqui. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que ele tem esse chakra, o 7º chakra aberto, ele tinha noção da totalidade, ele recebia energia direto da fonte de Deus, de do átomo, né? E ele conseguia transmutar essa energia, ele conseguia purificar isso, trazer essa energia para os corpos e realizar tudo o que Jesus realizava. Então, a abertura desses chakras, quanto mais superior essa abertura, mais superior essa energia mais para cima, mais noção sobre a totalidade, sobre tudo o que existe em matéria energética, em matéria espiritual, em matéria de transmutação, né? Mais clarividência, mais clareza se tem sobre isso. Então, a ativação, a abertura desses chakras é muito importante para isso também, para que nós atinjamos a evolução, a iluminação espiritual e tudo mais, que é uma das nossas missões, né? A principal missão, na verdade, da nossa vida. Então, cada chakra desse se relaciona com os nossos corpos energéticos, como vocês podem ver os desenhos aí. O que são os corpos energéticos? Isso, quem tem clarividência, né? Infelizmente eu não tenho, não sou dotado dessa habilidade. Então, mas quem tem clarividência, quem consegue enxergar, por exemplo, auras, né? Então, auras são o quê? São todos esses corpos energéticos formando essa figura que tem aí embaixo, como eu mostrei aí. Então, o chakra básico está relacionado com o corpo físico, né? O chakra sexual está relacionado com o duplo etérico, o chakra umbilical está relacionado com o corpo emocional, o chakra cardíaco com o superior, com o corpo mental superior, com o corpo búdico e o corpo átmico, aí, que formam os 7 corpos, como se fossem bonecas russas, né? Uma dentro da outra. Então, assim é a estrutura energética do nosso corpo, que vai diminuindo até chegar nesse corpo físico que nós temos. Então, nós trocamos energia, além das energias biológicas internas, né? Como a libido, por exemplo, as energias que o ATP carrega, que são as energias de digestão, as energias térmicas e etc., nós também trocamos essas energias mais sutis, né? Que são as energias prânicas, as energias do Ti, do Ki, energia orgânica, que nós vamos falar agora. Então, é preciso que nós entendamos esse processo de energia, de troca energética, para que nós compreendamos pelo menos um pouco esses centros de energia. Então, o Nikola Tesla, que foi talvez um dos maiores físicos que já existiram na nossa civilização atual, né? Se não o maior, de tão genial que ele foi muito incompreendido, porque as suas teorias eram
teorias muito à frente, inclusive do nosso tempo. O Nikola Tesla foi contemporâneo de Thomas Edison, por exemplo, trabalhou com Thomas Edison, né? E ele era um visionário, um apaixonado por energia, e seus projetos eram extremamente evoluídos, avançados, inclusive para o nosso tempo, né? Toda a teoria do Tesla, todos os seus, as suas maquetes ali, os seus esboços de projetos, né? Até hoje são um mistério aí para a humanidade, tanto que a empresa que lançou homens para o espaço agora leva o nome do Tesla, apesar dele já ter morrido, né? Não tem relação com ele, mas provavelmente é uma homenagem para o Tesla, que é a SpaceX do Elon Musk, né? Que ele tem também a empresa chamada Tesla de tecnologia, de quão fascinante foi esse ser, quão fascinante foi essa mente desse homem, né? E o que o Tesla dizia? Ele dizia o seguinte: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, de frequência e de vibração. Então, o Tesla enxergava tudo a partir da energia, frequência e vibração. É o que a física quântica revela hoje em dia, né? Que no frigir dos ovos ali, na base de tudo é energia. A matéria em si não existe. A matéria concreta, ela se apresenta para a nossa realidade para que nós possamos interagir com a realidade. Mas na base de tudo é energia. A matéria é uma energia que vai se condensando até formar essa matéria que nós conhecemos. Mas, né, também é sabido que nós não trocamos. Quando a gente encosta em alguma coisa, quando a gente está tocando, na verdade a gente não está encostando nessa coisa, nós estamos trocando energia. Existe um campo muito sutil de energia aqui, e a energia que a gente sente em relação ao objeto que nós estamos tocando, a troca energética que faz essa sensação de contato, né, com esse objeto. Então, o Nikola Tesla já dizia isso, que a gente precisa entender tudo como energia, frequência e vibração, essa troca energética a partir das ondas, né, que o professor Hélio Couto fala tanto, né, tudo é uma onda. Então, tudo emana de uma onda e tudo é onda em última instância, como, por exemplo, no átomo. Então, essa é a figura do átomo, né, a figura que nós mais conhecemos. O conceito mais aceito até hoje é o conceito de Rutherford-Bohr, né? O que é o átomo, então? É uma molécula de próton, uma molécula de nêutron no centro do átomo, e os elétrons, que são uma partícula de próton, uma partícula de nêutron e uma partícula de elétron, que gira em torno do núcleo, formando ali um campo elétrico, que são essas ondas que a gente está vendo aí, né? Mas, ao se estudar mais a fundo esse átomo, né, ao pegar um próton e aproximar ainda mais, entender ainda mais a fundo o que era o próton, se descobriram mais partículas. O próprio nome átomo, que vem lá do grego, né, e significa não divisível, né, por conta de ser uma partícula primordial pelos gregos, a partir dos conhecimentos que tinham, entender que o átomo era uma partícula primordial, presente em tudo que existe, tudo que tem matéria tem átomo. Então, tudo que existe para a nossa interação no nosso mundo tem átomo. Ao se estudar a fundo, se descobriram essas três estruturas. Ao estudar mais a fundo ainda o próton, se descobriram outras partículas menores, chamadas de quarks, né? E ao se aprofundar ainda mais, chegamos no bóson de Higgs, que foi inclusive um brasileiro que ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta do bóson de Higgs, né? Que significa a partícula de Deus. Eles chamaram de partícula de Deus. Por quê? Porque é a estrutura de menor tamanho que eles conseguiram observar, formando então alguma coisa sólida, formando uma partícula, porque abaixo do bóson só existe energia das supercordas, da teoria do campo unificado, do campo de ponto zero. Então, o bóson de Higgs é a primeira estrutura emanada dessa energia que tem forma de matéria, vamos dizer assim, que tem a densidade suficiente para a gente identificar como matéria. Mas, em suma, tudo é onda, como a gente pode ver aí no átomo. Então,
todos nós somos formados de energia. Todas as nossas estruturas que são compostas de átomos são compostas de energia. Então nós somos um campo energético ambulante. Nós andamos e trocamos energia com tudo. Todas as informações que nós recebemos e emitimos são através de energia. A nossa vida é uma troca energética, uma troca de informação. Então, se a gente está comendo, nós estamos consumindo energia e consumindo informação. O sabor é informação, o que é visual é informação, o que é auditivo é informação, o olfato e o tato, né, são informações que o nosso cérebro interpreta e dá as devidas atenções para isso. Então, teve um estudo do HeartMath Institute, que significa Matemática do Coração, o Instituto da Matemática do Coração, né, que descobriu que o nosso coração ele produz um campo eletromagnético maior do que o do cérebro. Primeiro se descobriu que o coração possui cerca de 40 mil neurônios similares, muito iguais aos neurônios que nós temos no nosso cérebro. Células nervosas que se acreditavam existir somente no cérebro e na nossa coluna, nossa medula, né? Então, ao se estudar o coração, se descobriu essas células nervosas, esses neurônios. E ao se estudar mais a fundo as informações, né? Como eu disse, o campo eletromagnético é um campo que emite informações, né? Eles descobriram que essa contração que o coração realizava, né? Os batimentos cardíacos, formavam um campo eletromagnético de informação, ou seja, um campo eletromagnético maior do que o do nosso cérebro, mais forte, os pulsos eram mais fortes e formavam um campo eletromagnético maior do que o nosso cérebro, revelando o quê? Que esse campo eletromagnético que troca informações com o meio, como eu disse, tudo é informação, então existem ondas de informações passando por toda a nossa existência agora, para a nossa realidade, e nós estamos captando essas informações e emitindo informações o tempo inteiro, mesmo que a gente não veja. Como numa linha de Wi-Fi, por exemplo, que está emitindo o sinal da internet e a gente não vê esse sinal. Se a gente fizesse parte do nosso espectro visível, né, se os nossos olhos conseguissem captar e interpretar essas ondas, né, nós veríamos as ondas passando, mas isso a gente não consegue. Então, nós só sabemos que existe porque o nosso aparelho consegue captar e interpretar essas informações, interpretar essas ondas. Então, isso é um exemplo só de como as ondas vêm passando, vêm existindo aí, vem se transportando no nosso ambiente, né? E nós estamos trocando informações com essas ondas o tempo inteiro. O que quer dizer esse campo eletromagnético do coração acentuado? Quer dizer que o coração ele recebe as informações primeiro do que o cérebro e ele regula o nosso corpo a partir dessas informações, a partir desse campo que ele cria. Então, como eu disse, as células elas respondem a estímulos eletromagnéticos, elas ressonam com esses estímulos e esse instituto aí está tentando provar que é o coração que regula todos os estímulos, que é o coração que é a sede dos sentimentos, ou seja, as nossas emoções, as nossas vivências emocionais, elas interferem nesse campo. É a partir dessas emoções que o coração irá emitir esses campos, irá emitir esses padrões eletromagnéticos. Então, lembra da importância do que nós sentimos, né? Quando se fala em cura, quando se fala em eliminação de traumas, por exemplo, na hipnose, não basta eu pensar, eu falo imagina, mentaliza, né? Então não basta pensar, eu preciso sentir. É o sentimento, na verdade, que cria todo o sistema de melhoria, é o sentimento, na verdade, que vai reger, que vai gerenciar todo esse processo de mudança, todo esse processo de uma instalação de uma nova crença ou de uma eliminação de uma crença antiga, né? E mais evolutivamente, vamos dizer assim, são os nossos sentimentos que vão trocar, emanar a nossa energia para o universo e receber de volta. Essa é a característica do campo eletromagnético, emite ondas, né, e recebe ondas, emite ondas e recebe ondas, né? Como eu disse, tudo é informação, a informação está no meio. Nós precisamos nos aprimorar, nos adaptar, encaixar as emoções e os sentimentos corretos
para que nós possamos trocar essas informações com ele. Olha que interessante, olha que fantástico isso, né? O Hélio Couto falava isso quando eu comecei a estudar esses assuntos, e eu não conseguia entender. Eu falava, não é verdade isso sei lá, isso é heresia, esse cara tá louco, né? E só que aquilo despertou curiosidade, eu fui estudando. Não sou o as da física, vamos dizer assim, não sei tudo sobre física, mas à medida que você vai estudando, as coisas vão se clareando, a sua consciência vai se expandindo e você vai conseguindo entender esses conceitos, tá? Então, as informações caem o tempo inteiro. Como existe um campo eletromagnético, nós trocamos informações com esse meio. Então, existem lá as características de onda. Essas informações são emitidas em formas de onda, como eu disse. Existem as características de onda: difração, refração, ressonância, interferência construtiva, interferência destrutiva e etc. Então, esse campo eletromagnético que é emanado, para que a gente absorva as informações, nós precisamos entrar em ressonância com ele. Então, imagine que Deus, aquilo que a gente consiga imaginar, que é o ínfimo, né? O ínfimo do ínfimo de Deus, do que Deus é, né? Ele emana o tempo inteiro energia para que tudo que existe possa existir. Então ele está emanando energia, conhecimento, sabedoria. Por isso que o Hélio Couto diz que tudo que existe, existiu e existirá já foi criado. Então Deus já criou tudo isso, né? E nós só vamos absorvendo essas informações e colocando em prática, revelando, materializando, vamos dizer assim. Imagine só que essa energia então derrama, ela emana, ela emerge de todos os átomos que existem. E para que a gente capte essas informações, nós precisamos ressonar, nós precisamos entrar em ressonância, nós precisamos captar essas informações. E como a gente entra em ressonância? Organizando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, tá? Foi baseado nisso que o médico, o psiquiatra americano que dedicou toda a sua vida para estudar essas questões humanas, né? Questões energéticas, questões da psique humana, das relações de sentimentos dos seres humanos e das doenças, né? Que foi o David Hawkins, né? PhD, ganhou prêmios Nobel, ganhou vários prêmios pelo seu trabalho desenvolvido, pela toda a filantropia que ele fez. Então, no livro Força e Vibração, Pensamento e Força, Sentimento e Força, não me recordo agora o nome do livro, mas existe essa tabela que ele descreveu para nos relatar o quanto os sentimentos influenciam nessas frequências energéticas que nós emitimos, que nós captamos, né? Então aqui só para nível de curiosidade, olha lá, o sentimento, por exemplo, de medo, aqui embaixo, começando no amarelo, ali no vermelho, escrito contraído, significa baixas energias. Então, olha a vibração que o medo causa, uma vibração baixíssima. Nós captamos energias baixíssimas e emanamos energias baixíssimas. Por isso que você vê uma pessoa com medo, ela está toda retraída, você já consegue observar isso. Tem ali o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, o sentimento de apatia. Então, vergonha é a última. O pior sentimento que nós podemos sentir ali, o mais baixo, é a vergonha. Depois vem a culpa também péssimo, a apatia, a inércia, o pesar, dor, sofrimento, mágoa. Olha como o nosso corpo responde a isso, olha as vibrações que nós emitimos e emanamos, o campo energético que nós emitimos. Olha ali o desejo, já começa a subir, mas ainda muito baixo, a raiva, o orgulho, todos em campos neutros, né? Tem ali a coragem, a neutralidade, a disposição, a aceitação e a razão, todos em campos neutros. Não são energias baixas, mas não são as energias principais, mais altas, vamos dizer assim. Olha a energia do amor. Então, quando fala Deus é amor, olha só que fantástico. Realmente, isso é possível se mensurar hoje através dessas frequências. Então, quando fala Deus é amor, não é mais uma coisa abstrata, simbólica. Quer dizer que existe uma frequência que conecta a essa frequência do amor, e olha a capacidade de vibração que ela tem, a capacidade de emanação que ela tem lá em cima. Olha a alegria, né? Olha a paz, 600 Hz, se eu não me engano são 600
vezes 10 na 3, se eu não me engano, são 600 mil Hz ou 600 kHz, se eu não me engano, tá? A medição. Iluminação 700, o que é uma iluminação? Como eu falei, ter a noção da totalidade, Jesus, Buda, Krishna, né? Então isso de ficar falando de religião é a coisa mais absurda que tem, é a coisa mais idiota, tá? As pessoas, esses seres, esses avatares iluminados que vieram para o nosso mundo, que vieram ensinar, que vieram nos ensinar a transmutar essas energias, né? A ensinar a sua filosofia, a filosofia do universo, que todas convergem, né? Então, é uma maior bobeira a gente ficar brigando, né, por religião, disputando religião. Na verdade, nenhum deles tinha religião. O que eles ensinaram foi isso aqui, ó, amor, a paz, a alegria e a iluminação. Isso eram coisas abstratas. Nós falávamos, você tem que sentir paz, amor, alegria. Nós falávamos assim, claro, isso aí toda religião vai falar, ou todo mestre vai falar. Mas está aqui, ó, é uma coisa técnica já é possível se mensurar o porquê de se sentir isso, o porquê de se estimular esses sentimentos, né? Na lei da atração, por exemplo, em que a lei do retorno, vamos dizer assim, o que eu emano, eu recebo de volta. É por isso, as ondas estão vibrando, eu preciso me conectar, entrar em ressonância, entrar em fase com essas ondas. E aqui, ó, tá a prova. O cara dedicou os seus estudos para isso, para mostrar, né, o quão importante a gente entrar nessas frequências. Ontem eu falei sobre inteligência emocional, falei sobre alquimia e transmutação, por exemplo, né? E o que quer dizer isso? Sobre sentir, quando eu estou pensando coisas ruins, pensando coisas negativas, sentindo sentimentos e emoções que vão me trazer aqui para baixo, lá nessas frequências, eu elevar esses sentimentos, elevar essas vibrações, elevar através dos meus pensamentos, através dos meus comportamentos, para quê? Para que eu atinja vibrações mais altas, para que eu atinja frequências mais altas e possa absorver essas frequências mais altas e receber todas as benesses, vamos dizer assim, dessas frequências, de entrar em ressonância com essas frequências. Mas não para por aí não, a energia, tá? Se você não acredita nisso muito, fala, isso é baboseira. Nós tínhamos um médico, psiquiatra chamado Wilhelm Reich, tá? Um alemão que se dedicou a estudar a energia orgânica, a libido e a energia orgânica. Ele escreveu um livro sobre energia e o câncer, escreveu vários livros sobre sexualidade, falava muito sobre sexualidade, a importância de não se reprimir a sexualidade, né? Mas também de não se banalizar, a liberdade sexual que ele pregava não era libertinagem, tá? Sexual, era liberdade sexual, falava muito sobre isso, foi um defensor dessa liberdade. Por quê? Porque ele sabia que a sexualidade ativa a Kundalini, essa libido que é a Kundalini, que é aquela energia que começa lá no chakra básico, que vai até o nosso chakra coronário, essa energia ativada, ela eleva o ser humano a níveis muito mais evolutivos, a níveis muito mais sutis, a níveis muito mais bondosos, vamos dizer assim. Enfim, níveis curativos. E o Raj, ele produziu essa câmara aí que a gente está vendo, chamada de câmara de orgônio. Então, essa energia orgânica, que é a energia do vácuo, a energia que o Nikola Tesla chamava de energia de campo zero, ele chamava de energia, esqueci agora o nome que o Nikola Tesla dava para essa energia, mas essa energia orgânica é uma energia que emana, né, do cosmos, emana, como eu falei, do Sol, da mente de Deus, do átomo, do próprio átomo, e ela está presente no ambiente. Ela é uma energia extremamente curativa, uma energia que, se a gente entra em ressonância, nós somos capazes, inclusive de curar algumas enfermidades. O Reich estudou muito sobre isso, só que ele foi negligenciado. Todos os seus trabalhos foram queimados, foram confiscados, ele foi preso, morreu na cadeia. Por quê? Porque foi mal entendido, mal interpretado e até mesmo negligenciado em suas pesquisas, que avançavam muito. Então, através dessa câmara, ele conseguia captar essa energia orgânica, essa energia
que existe no ambiente, essa energia que emana do coração de Deus, vamos dizer assim. E ele captava essa energia dentro dessa caixa e os pacientes ali passavam alguns minutos e até horas dentro dessa caixa, só absorvendo essa energia, trocando energia ali com a caixa, né? Permitindo que essas energias orgânicas penetrassem neles. Ele curou gripes, ele curou várias doenças e avançava muito nas pesquisas em relação a isso, até que foi negligenciado os seus trabalhos aí. Ele era um alemão, foi para os Estados Unidos, montou inclusive um centro de pesquisa lá, fazia essas curas completamente gratuitas, levou muitos alunos para estudarem com ele, mas infelizmente teve muitas obras queimadas e negligenciadas. Essa foto ali embaixo é a foto do orgonite, que é baseado nessa estrutura do Reich, que consiste em quê? Essa pirâmide, né? A pirâmide de cristais, elas têm a capacidade de potencializar essa energia orgânica. Por isso que as grandes pirâmides do Egito e outras pirâmides que existem no mundo, né? Elas têm essa forma de pirâmide. Então elas captam energia e distribuem. Captam e distribuem. São câmaras energéticas. E a função do orgonite, basicamente, é essa. Outras estruturas de orgonite também são ótimas captadoras de energia, mas o que consiste ali? O orgonite ele tem fios de cobre, então ele oscila entre metal e matéria orgânica, né? Como a câmara orgânica ali, que tinha algodão nas suas estruturas, se eu não me engano, papel e metal. Para quê? Para que essa energia não escape, para que ela penetre e não escapasse ali dentro, ela pudesse trocar energia com a pessoa que estava ali dentro. Então, o orgonite ele faz basicamente uma função similar, essa de transmutação, né, de sutilização, vamos dizer assim, energética. Ele capta energias eletromagnéticas baixas, densas, prejudiciais, né, e não permite que nós soframos a influência dessas energias. Então, é muito bom ter um orgonite em casa, ter um orgonite no quarto, principalmente, né, para que ele possa exercer essas funções. Existem até uns testes feitos com orgonites, colocados próximos a antenas de rádio, de televisão, de internet, né, para a diminuição para que o orgonite pudesse captar essa energia prejudicial, essa energia eletromagnética prejudicial baixa, né, e pudesse aí nos privar de sofrer as influências energéticas. Como eu falei, a energia é uma coisa que nós não vemos, né? O nosso espectro eletromagnético, o nosso espectro visível não nos permite ver essas energias. Nós captamos de uma forma mais sutil, nós absorvemos de uma forma mais sutil, sentimos de uma forma mais sutil, mas nós não enxergamos. Então nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados por energias e nós não percebemos, nós não sabemos. Continuando falando sobre a cura, eu trouxe aqui, muito interessante, um vídeo sobre uma remissão de um tumor ao vivo, né? Ao vivo não, mas a médica gravou essa remissão desse tumor. Então ela fez ali no momento da experiência, ela estava fazendo ultrassom ali na pessoa, né, que tinha esse tumor, e a experiência consistiu em levar alguns monges tibetanos para esse laboratório, e eles começaram a emitir mantras, né, no momento dessa experiência, e a gente vai ver na imagem ali no vídeo esse tumor sendo remido, sendo diminuído a partir desses mantras. Por quê, né? Parece, quando a gente olha assim, a gente imagina um milagre, né? E realmente, né? Einstein dizia, ou a gente pensa que tudo é um milagre, ou a gente pensa que nada é um milagre. Então, tudo é um milagre, pelo menos na minha concepção. E à medida que esses monges conseguiam emitir frequências que ressonavam com a frequência universal, com frequências mais elevadas, né, eles conseguiram captar essas energias e transferir essas energias para a intenção da remissão desse tumor. Né? Como eu disse, nós trocamos energia o tempo inteiro e basta que nós consigamos nos sintonizar com essas frequências para que a gente possa usufruir dos benefícios dessas frequências.
Então, o nosso som, a nossa voz, por exemplo, emite ondas mecânicas, ondas sonoras, né? Essas ondas também têm ressonância, também entram em ressonância em fase com as ondas do universo, e a gente vai mostrar isso agora, principalmente com ondas curativas. Então vamos ver esse vídeo aqui, ó. Então ela está mostrando ali o tumor, né? É um vídeo antigo, um pouco antigo, mas a gente consegue ver uma protuberância ali, ó, na imagem, né? E a imagem sobreposta ali, agora ela tá, aquela ali era uma imagem anterior, né? Que ela tirou uma fotografia do ultrassom, e agora ela está com o ultrassom no momento ali, fazendo ultrassom na vítima, e eles vão começar, ó. Já começaram a fazer sa, sa, sa. É uma espécie de mantra, né? Olha lá, que emite uma frequência de poder, olha lá, amorosa. Olha lá. E esse tumor vai começar a remir, ó. Vou ficar quieto pra gente ouvir. Olha que fantástico. Olha lá, conseguiram remir o tumor lá ao vivo, a médica, olha ali os monges comemorando, olha lá. E o aplauso agora, né, para mostrar como eles conseguiram através dos mantras. Então, quando a gente vê alguém, deixa eu voltar aqui, quando nós vemos alguém fazendo um mantra, né, meditando, fazendo os seus mantras, né, essa pessoa está emitindo frequências curativas, frequências extremamente altas e positivas, né? Existem muitos relatos sobre a passagem de Jesus pelo nosso mundo, muitos mais do que quem só estuda a religião em específico, que a religião fala, muitas vezes não entra em contato com essas informações, mas Jesus usava muito isso. A única coisa que nós não conseguimos interferir é no livre-arbítrio de cada um. Eu, por exemplo, na condição de terapeuta, de hipnólogo, eu não consigo interferir na sua energia. Eu preciso emitir uma energia, emanar, liderar você para que você, gerenciar para que você chegue nessa energia, mas é você que precisa se colocar nesse campo energético em ressonância. Se você bloquear, se você emitir frequências negativas, frequências baixas, que não entram em ressonância com essa energia, né, nada eu consigo. E com Jesus também não era diferente. Então, todos nós temos livre-arbítrios, e as pessoas também tinham o seu livre-arbítrio. E Jesus usava muito dos mantras, usava muito da meditação para que as pessoas se curassem. Então, um exemplo de que ele não invadia o livre-arbítrio de ninguém é que ele falava para o aleijado, por exemplo, levanta e anda. Ele não pegava na mão do aleijado e levantava, né? Não colocava ele de pé, não. Ele falava, levanta e anda. Ele falava, vá, a sua fé te curou. Quando o soldado romano procurou ele para ajudar um amigo, ele falava assim, não precisa nem que você vá lá, Senhor. Eu sei que se você pensar, você vai curar ele. Então, vejo que você é um homem de fé, né? Então, assim, ele falava para o cego passar água nos olhos, né? Que ele pudesse enxergar, enfim. Então, Jesus estimulava essa fé interna, né? Essa elevação energética. E muitas outras curas relacionadas a ele também têm relação com a meditação. Então, que ele falava assim, você vai precisar passar ali semanas, meses meditando, então medite, tome banhos, se limpe, se purifique e medite com tal mantra, mentalizando a região que você quer curar, e essa região vai ser curada. Então ele estimulava muito isso. Jesus foi talvez foi o ser mais incrível que passou pela nossa existência, né? Ele realmente é o líder espiritual da nossa
da nossa existência, né? Mas antes dele se tornar, dele se cristificar, dele se tornar esse ser, né? Ele estudou muito, ele viajou, foi para a Índia, foi para várias regiões para aprender muito, por exemplo, sobre Buda, sobre Krishna, né? Para ele aprender tudo. Então ele era o avatar, o ser mais completo que nós já recebemos, tá? Então ele trabalhava muito com isso também. Como caráter de informação e de curiosidade, eu trouxe hoje o mantra Om. Então, como a gente viu ali, através de mantras é possível, inclusive, se chegar à remissão de doenças, né? O mantra Om. Você provavelmente, se viu alguém meditando, se já se deparou com alguém meditando, já ouviu esse mantra, já ouviu a pessoa fazendo Om, né? A gente até brinca, às vezes faz uma brincadeira falando, meditando lá Om. Então, sem saber o poder do som, sem saber o poder curativo que o som tem, o poder de ressonância, como eu falei, de entrar em ressonância com as frequências emitidas, emanadas por Deus, emanadas pelas forças, vamos dizer assim, forças energéticas divinatórias. Então, esse mantra Om, ele representa, vamos dizer assim, a voz cósmica, a voz de Deus, a voz do universo. Ele entra em ressonância com essa voz. Esse símbolo do Om aqui em sânscrito, né, ele representa todos os principais elementos que nós temos na natureza: a água, o fogo, a terra, o ar e o éter, né? Então essa energia que o Nikola Tesla falava era a energia do éter, energia etérica, né? Então a partir do éter tudo se propagava, vamos dizer assim. E o mantra Om tem esse caráter de ressonância com todas essas energias, formando essa onda de ressonância. Então, basta que todos os dias nós meditemos pelo menos 5 minutos, fechando os olhos, respirando profundamente e emitindo o som Então essa é uma espécie de meditação, olha, até senti uma coisa boa aqui, uma espécie de meditação que eleva as nossas vibrações, que emite vibrações positivas, frequências eletromagnéticas positivas para as pessoas que a gente gosta, para quem a gente mentaliza. Então esse mantra, ele ativa os nossos principais chakras, né? Ele coloca as nossas células em ressonância. E a voz, o som, né? No princípio era o verbo, a Bíblia diz, né? Então, o som foi a primeira manifestação, vamos dizer assim, desse logos organizador que surgiu de Deus para construir tudo o que existe no universo. Então, primeiro foi o som. Então, o som, tudo emite som. O sol emite som, né? A terra, a lua emite som. Então, está tudo emitindo som. Quando nós emitimos um som, como Om na meditação, e existem vários outros mantras, tem mantras relacionados ao chakra frontal, um mantra relacionado a cada chakra, né? E as regiões que esses chakras permeiam, essas regiões que esses chakras são correspondentes. Então, acredita-se que é possível se curar, inclusive, de enfermidades nessas regiões, praticando a meditação, utilizando esse mantra, utilizando-se essa ressonância verbal, né? Nos vídeos, na live que eu fizer sobre o poder do som, o poder das palavras, por exemplo, vou trazer os experimentos do Dr. Masaru Emoto, né, que fez experimentos com a água e em relação a voz, as músicas, né? Tudo isso entra em ressonância, as músicas ressonam com os nossos chakras. Quanto mais tambor, quanto mais baixa a música, por exemplo, o funk, né? Não sendo preconceituoso em relação à música, mas, por exemplo, o funk, né, que tem frequências mais baixas, ele se relaciona mais com os nossos chakras sexual, nosso chakra básico, né? Então mantém essas frequências mais embaixo, né? Uma nona sinfonia de Beethoven, por exemplo, mantém as nossas frequências lá em cima, música clássica, instrumentos, né, de sopro com notas
agudas, né? Emanam colocam a nossa vibração, as nossas frequências lá em cima. Então está tudo correlacionado. Nós estamos o tempo inteiro interagindo de maneira energética e nem nos damos conta dessas trocas energéticas. Por quê? Porque não temos consciência muitas vezes, porque nós não percebemos, nós não temos as informações, mas devagarinho a gente vai entrando em contato. E olha aqui, ó, para encerrar, eu trouxe a imagem da Kundalini. O que é a Kundalini? Kundalini é essa energia que Freud chamava de libido, né? Que é essa energia interna. Então, os chakras, eles absorvem a energia externa, dos corpos externos, como eu mostrei, uma energia que vem do vácuo, né? Uma energia que vem do éter, né? E energia orgânica, enfim, tem vários nomes, o Chi, o Ki, o Prana. Os alimentos, por exemplo, que a gente come, né? Tudo é dotado de energia. Então, quando a gente come um alimento, para o nosso corpo biológico, a gente está se nutrindo das vitaminas, dos sais minerais, dos nutrientes biológicos que tem nesse alimento. Mas nós também estamos nos alimentando do prana. Esse nosso corpo energético se alimenta do prana que tem nos alimentos. Olha só que interessante. Então, quando eu como um alimento ultraprocessado, por exemplo, que já passou por processos, né, de separação de moléculas, que já não é mais aquele alimento que absorveu as energias do ambiente, da terra, da água, do sol, né, que precisou para ser germinado, do ar, esse alimento já não vem dotado de prana, já não vem dotado dessa energia orgânica, dessa energia, esse campo energético. Então, o meu corpo físico até que se alimenta daquilo em termos de paladar, mas aquilo não produz energia para o meu corpo energético, aquilo tem uma energia muito baixa, ou zero de energia, ou até às vezes energia negativa, roubando energia de outros centros. Então, por isso que comer ultraprocessados, comer esses fast foods, por exemplo, em termos energéticos não contribuem nada para o nosso corpo. Já alimentos mais naturais, como raízes, como plantas, como frutas, verduras, vamos dizer assim, eles vêm dotados dessa energia por esse contato mais sutil, né? Nikola Tesla, que era vegano, vegetariano, inclusive, ele dizia que comer carne é um absurdo. Por quê? Porque o animal já come a grama, né, já come o capim, então ele já absorve aquela energia, já tritura aquele capim, ele absorve aquela energia prânica do alimento que ele come. E quando a gente come a carne já não vem mais dotada de energia, ela é só um carboidrato todo transformado em proteína. Então Nikola Tesla já dizia isso, para a gente ver a dimensão, a mente daquele genial homem, né? Einstein, enfim, vários autores relacionaram aí as energias, postularam sobre energias. Então, a Kundalini, voltando aqui, a Kundalini é essa energia que começa na base da nossa coluna, percorre toda a nossa coluna e sobe até o último chakra ali. Quando a gente medita com os sons desses chakras, quando a gente medita com a visualização desses chakras, tentando limpar, abrir esses chakras, né, a tendência é que a Kundalini suba e nós consigamos ter a dimensão real, ter a iluminação, vamos dizer assim. Olha só que símbolo legal, o símbolo da medicina, né? O que é o símbolo da medicina? Um cálice com as serpentes em volta, né? O que significa o quê? Isso aqui, a ativação dessa energia, a elevação dessa energia para níveis mais sutis. Nós temos o caduceu de Hermes, que eu vou falar depois na live sobre simbologia, como os símbolos interferem na nossa vida, né? Influenciam na nossa vida. E olha aqui, ó, o que tem esse formato. Então, os chakras eles servem para isso, para que a gente se torne mais sutil, para que a gente tenha mais saúde, para que a gente tenha mais energia e troque energias melhores com o meio. Como eu disse, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Eu trouxe só alguns aspectos. E para encerrar, que minha live vai acabar, faltando 30 segundos, ó, isso é uma imagem da mandala. Então a gente viu que os chakras eles emitem uma imagem parecida com uma mandala, né? Então a mandala, Carl Jung estudou muito mandala, ela se comunica direto com o nosso inconsciente, né? Por quê? Porque são as estruturas que o universo, que Deus utiliza para criar tudo que existe, né? Para criar, então, de uma forma energética que vai se
se densificando para formar tudo que existe. Então acabou a minha live, muito obrigado pela presença e pela participação de vocês, tá bom? É um prazer sempre conversar com vocês, lembre-se sempre, assuma o controle e vamos meditar agora com os mantras e pensando nos chakras. Valeu, beijo!